Boa noite, rapaziada. Tudo bom com vocês? Espera só um minutinho. Então, pessoal, todas as aulas, eu calculo que até janeiro elas já estão sendo gravadas por mim, tá? Por quê? Quero compartilhar um negócio com vocês aqui antes de eu começar a nossa aula, que é muito bacana. Existe um real motivo de eu já estar gravando todas as minhas aulas, elas adiantadas, né? Por exemplo, hoje é dia 7, né? E eu nem sei qual é o dia que vocês vão estar vendo essa aula. Mas tem um motivo principal, primordial, que eu estou fazendo isso por causa desse motivo. É porque o Luiz vai pedir a namorada em casamento. Aí, pessoal. É caro, tá? Mas vale a pena. Então, por causa desse motivo, nossas aulas, na verdade, elas já são gravadas. No nosso bate-papo, só para vocês terem ideia, né? Na hora que vocês assistirem essa aula, a gente já vai ter tido o bate-papo. Mas eu falar que no bate-papo eu vou contar para vocês como que eu vou pedir ela em casamento, embora vocês já vão ter até visto as alianças aí, beleza? Vamos ao que interessa, vamos ao nosso assunto matemático, que vai ser sobre função afim. Finalmente, pessoal, nós vamos entrar, então, em um dos nossos temas principais, que é a função. Tá? A função afim ela é dita como função do primeiro grau, mas vamos chamar ela de afim, função afim, porque eu quero ensinar vocês a fazer uma cantada, tá? Os nossos amigos, os cavaleiros, e também as cavaleiras, né? As nossas amigas que tem mais atitude, né? Quem é que tem atitude? A jogada aqui é quem tem atitude. Vai chegar até o alvo, né? A gente mira no alvo, vai chegar nele e vai falar assim, ó, nele ou nela. Aí, gata, vamos supor primeiro que é o homem. E aí, gata, seu pai é matemático? Aí ela vai falar assim, ó, não, por quê? Aí você vai falar assim, ó, porque depois que eu te vi eu fiquei afim. Ah, mano, qual é, velho? Qual mina que não derrete no bagulho desse, mano? Você tá doido? Mano, porque depois que você viu a mina, você ficou afim dela. Mostrando que ela é perfeita. Igual eu, velho. Eu vi a mina, minha namorada, depois que eu vi ela, eu fiquei afinzão. Tanto é que eu vou casar com ela, se Deus quiser, e ela dizer sim também. Mas vamos então ao que interessa, né? Inicialmente, o que eu quero trabalhar com você é a ideia intuitiva do que é uma função afim, tá? Cara, olha essa caneta. Não sei nem se tá focando. Já era. Tá? Essa aqui não dá mais pra gente usar. Então, Alice, deixei pra Alice brincar com ela. Vamos usar essa. Vamos lá, então. A ideia intuitiva. Ideia intuitiva do que é uma função do primeiro grau. Vamos imaginar. O senhor Luiz é motorista de Uber, tá? Eu sou motorista de Uber. E aí eu tô carregando um passageiro e esse passageiro perguntou para mim, Luiz, como é que funciona os valores? Vamos supor, pessoal, suposição, não estou falando que é isso que eu nem sei, na verdade, valor não. Vamos supor que a Uber ela tem um valor, vamos sair da Uber que eu não vou fazer propaganda para a Uber não. Vamos fingir que é táxi. Quando você entra no táxi, você já paga um valor fixo de R$ 5,50. Nós vamos colocar R$ 6, tá? Um valor fixo. E aí,
a partir desse valor fixo, é calculado um valor a mais a cada quilômetro rodado. Nós vamos colocar aqui esse valor a mais é 1,50 por km rodado, tá bom? Vamos supor que o Luiz Henrique foi buscar o aluno, vamos ver se tem algum aluno com o nome Paulo, deve ter. E o Paulo estava indo na casa da sua crush. Vamos ver se tem algum aluno, Mariana, espero que tenha. E aí o Luiz foi levar o Paulo na casa da Mariana, que aí depois eles iriam para uma boate. E aí o que acontece? A Mariana mora, vamos colocar 5 quilômetros do Pedro. Então, quanto que Pedro vai gastar para chegar até a casa da Mariana? Vamos pensar. Ele paga 1,50 por quilômetro. Então, o que a gente sabe? Que eu vou ter 1,50 mais 1,50 mais 1,50 mais 1,50 mais 1,50. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui vai dar 0, 10, 25, vai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai pagar 7,50 por quilômetro rodado. Porém, tem um valor fixo ainda. Então, na verdade, ele ainda tem que somar isso aqui com R$6. Aqui a gente vai ter 0, 5, isso aqui vai dar 13. Então, ele vai gastar R$13,50 para chegar até a casa da Mariana. Mas imagine se fosse possível a gente pegar uma máquina, tá? Uma forma de calcular isso mais fácil. Porque pensa, aqui a gente colocou cada um dos valores por quilômetro. Mas imagine se eu tivesse tipo 30, 60 quilômetros. Bah, mano, 60 km, você fazer isso aqui 60 vezes, pô, não dá, né? Primeiro que você não tem tempo para isso, né? Para iniciar a conversa, você já não tem tempo para isso. Então, a nossa ideia, então, a forma da gente resolver este problema vem de uma maneira bem dinâmica, que a gente vai chamar de função, tá? Isso vai ser uma função do primeiro grau, ou, como dito aqui, função afim. Imagina, né, que eu vou ter y igual a f de x. Ou seja, você pode usar tanto y quanto a f de x. Pessoal, vocês vão ver muito eu usando f de x, que eu sou mais habituado a f de x por causa das disciplinas de cálculo que a gente tem na faculdade e tal. Mas, se você colocar y, também não está errado. O que eu quero que fique bem claro para você é que essa notação, as duas têm o mesmo significado e as duas estão certas. Então, vou até colocar aqui na beiradinha, notação, tá? A notação é que y é igual a f de x, tudo bem? Deixa eu contornar essa brincadeira aqui, porque isso aqui, gente, vai ser bem, como eu posso dizer, algo que nós vamos ter que se habituar, tudo bem? Logo, logo vocês vão ver que a função do primeiro grau, ou função afim, ela é algo que a gente tem que trabalhar bem, né? Vai ter questões gráficas agora, inclusive a próxima parte que eu vou fazer aqui com vocês vai, assim que eu sair dessa introdução, a gente vai falar sobre, vai dar uma introdução também no gráfico de uma função. Vocês viram uma coisa genérica, agora a gente vai dar introdução ao gráfico da função, beleza? Então observa que aqui a gente tem um valor fixo e aqui a gente tem um valor por quilômetro rodado. Eu creio que dá para todo mundo observar que esse quilômetro, esse valor aqui, ele vai variando de acordo com a quilometragem que você vai andando. Então, o que a gente pode tirar daí? Que f de x é igual a 1,50, tá? E aqui eu tenho um valor fixo, independente da quantidade que você andar de quilômetros, na hora que o cara chegou, você já paga isso. É algo que não muda, ele vai estar ali, não muda. Então, a gente chama de valor fixo. Mas observa que aqui ele vai mudando de acordo com o quilômetro. Mas observa assim, como que eu vou descobrir quantos quilômetros que a pessoa faz? E a gente vai chamar isso, então,
de x, né? Então, quando nós falamos em função, isso aqui vai ser o seu valor, a variável ou valor independente. Eu vou colocar valor fixo, na verdade, tá? Valor fixo. Eu creio que tem até alguns outros nomes em livros e tal, mas aqui eu coloco os nomes que eu acho mais fácil da gente lembrar, né? Eu não estou falando que é só esse que é o certo, tudo bem? Longe disso. Esse x aqui, ó, nós vamos chamar de variável. Nossa, estou escrevendo variável errado, pessoal. Variável. Deve ter acento aqui, eu nem sei onde é. Variável. Sei lá. Vou pôr acento e tudo, então. Pronto. Um desses pontos está certo. A variável dependente, tá? Por dependente. Por quê? Ela depende desse valor fixo. Então, observa que nesse primeiro exemplo nosso, a Mariana, ela estava o quê? Ela estava a 5 quilômetros da casa do nosso amigo, do nosso amigo Pedro. Então, como é que a gente resolveria isso aqui? É a f de 6, que é igual a 1,50 vezes 6, que a gente coloca no lugar de 6, não, gente, é 5. Deixa 6 agora. Mais R$6. A f de 6, que a gente sabe inicialmente aqui, ó. A gente sabe que é o seguinte. 1,50 mais 1,50 dá R$3. Esse 2 aqui, gente, não é mostrando que é R$3, não. Tô mostrando que eu fiz ele 2 vezes, né? Fiz 1,50 vezes 1,50. Se você coloca, então, 4, vai para R$6. Então, se a gente coloca isso aqui, vai para R$9. Então, a gente vai ter R$9 mais R$6. Quanto que dá isso aqui? A gente vai ter, então, que a f de 6 é igual a R$15. Tudo bem? E se fosse a f de 5, como a gente tem no nosso exemplo aqui, cheio de números, né? Seria 1,50. E aqui nós colocaria 5 mais 6. E aí o que rola? A f de 5 seria 7,50 mais 6. A f de 5 seria 13,50. Então, observa aqui que nessa parte a gente tem um resultado que é bacana. Então, daí a gente tira a ideia, daí que surge a nossa ideia, né, para a gente começarmos a trabalhar sobre o que é uma função afim. A função afim, ou seja, conhecido como função do primeiro grau, ela vai ser quando a gente tem um x aqui, tá? Então, quando a gente tem um x, não é o quadrado, é x a primeira, significa que nós temos uma função do primeiro grau. E por isso, quando nós chegarmos em função polinomial, nós vamos falar que a f elevado a x elevado a n, porque pode ser qualquer polinômio. E eu creio que vai dar tempo da gente chegar lá, tudo bem? Então, após essa ideia intuitiva, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui, se eu virar para a gente economizar aí e ajudar as plantinhas, né? Claro, dá para a gente reutilizar essa folha do outro lado. Então vamos, porque a gente está vivendo um cenário aí que a gente tem que preservar um pouco. É igual a música que eu curtia pra caramba aí do Charlie Brown, preserve a natureza para o seu filho aproveitar. Cara, eu gosto demais dessa frase. Pessoal, é a frase do dia. Vou até colocar aqui, faz tempo que eu não falo sobre frase, né? Frase do dia. Preserve a natureza para o seu filho aproveitar. Joga a mão pro alto, faça a diferença, esteja sempre em paz com a sua consciência. Pessoal, vamos continuar então o nosso assunto aqui, tá? Nós demos uma ideia introdutória de como seria a função, tudo bem? E agora nós vamos para a parte, então, genérica,
O que seria essa parte genérica? É como é escrito toda a função do primeiro grau. A gente vai falar que a f de x é igual a... Deixa eu... Quer ver? Eu vou tirar essas tampinhas durante a aula, porque eu não preciso ficar te colocando. A x mais b. Pessoal, essa vai ser a sua função do primeiro grau. Deixa eu só ver o negocinho aqui. Tá embaçado. Pronto, focou. O que eu quero que você entenda aqui, que a gente tem uma função do primeiro grau do tipo ax mais b, onde esse aqui, ó, é o termo que ele vai variando, né? Ele é acompanhado de uma variável, mas nós chamaremos ele de coeficiente, coeficiente, eu acho que o chapeuzinho é aqui mesmo, nossa Deus, estou tomando um couro, coeficiente angular. E aqui nós vamos chamar de coeficiente linear, tá? Quando a gente fala do coeficiente angular, a gente vai relacionar ele com a inclinação da nossa reta. Calma que nós vamos chegar lá, tudo bem? Então, vamos pensar numa forma de falarmos sobre o gráfico de uma função afim. E logo, logo nós vamos vir fazendo alguns exercícios sobre o gráfico dessas funções e depois resolver alguns exercícios. Pessoal, tem me pedido alguns exercícios contextualizados. O que acontece? Eu não vou ficar escrevendo o exercício contextualizado. O que pode ser feito é eu ler para vocês o exercício, né? Eu pego um na internet, eu leio para vocês. E aí a gente resolve, tira os dados e resolve. Porque os exercícios estão um texto desse tamanho, eu escrever, a gente acaba perdendo a aula aí, que é o mais importante, tudo bem? Eu vou entrar em alguns exercícios contextualizados, porque função cai bastante, só que eu vou ler o exercício para vocês, tá? Mas antes de resolvermos exercícios contextualizados, é claro, nós temos que entender o que é uma função do primeiro grau, né? A gente sabe uma parte e logo, logo a gente vai ter que dar uma parada na função do primeiro grau e estudar uma coisa chamada sistemas lineares, né? Então, eu penso até que a próxima aula que eu vou gravar aí vai ser de sistemas lineares e logo, logo vocês vão entender por quê. Porque tem uma parte da função que a gente vai querer determinar um ponto em alguma reta, a gente vai precisar de sistemas lineares. Mas logo, logo a gente chega ali, tudo bem? Não precisa se assustarem, não. Vamos para a ideia, então, intuitiva do que seria um gráfico, tá? Vamos, então, começar. Imagine que a sua f de x é igual a x menos 1, tudo bem? Como que nós vamos desenhar o gráfico? Não sei se vocês lembram, a tia já ensinou vocês. A gente fazia o seguinte, x, f de x, tá? Quando o seu x é menos 2, quando o seu x é 1, quando o seu x é 0, quando o seu x é 1 e quando o seu x é 2. E aí a gente tinha que descobrir quanto que é f de x. Como que a gente resolve isso aqui? Olha, a gente faz o seguinte. A f de menos 2, agora no lugar do x você coloca o menos 2. Vai ser menos 2 menos 1. Então, a f de menos 2 é igual a menos 3. Ou seja, quando o seu x é menos 2, o seu y é menos 3. Vamos imaginar a f de menos 1 é igual a menos 1 menos 1. E aí, então, o que a gente conclui? Que a f de menos 1 é igual a menos 2. Ou seja, quando o seu x é menos 1, você vai ter que o seu y é igual a menos 2. Vamos agora para o próximo, a f de 0, né? Significa que você vai ter 0 menos 1, e a f de 0 é igual a menos 1. Ou seja, quando o seu x é 0, o teu y é menos 1. Vamos para f de 1. A f de 1
vai ser o quê? Vai ser 1 menos 1. Então, quando o seu x é 1, o teu y vai ser 0, tá? E, finalmente, a gente vai ter que a f de 2 é igual a 2 menos 1. Então, a f de 2 é igual a... Perdão, gente. Pô, é igual a 1. Então, quando o x é 2, o y é 1. Luiz, a gente vai ter que fazer essa tabelinha em todos os exercícios? Não, pessoal. Aqui é uma ideia bem intuitiva aqui que eu quero trazer inicialmente para vocês. Logo, logo, a gente vai pensar outras formas de resolver isso graficamente. Podem ficar tranquilos, beleza? Vamos, então, continuar com a resolução do nosso exercício. Agora, o que você vai fazer? Você vem cá, bem bonitinho, você vai traçar um gráfico, tente não ser torto, igual o gráfico do tio Luiz. Aqui você vai ter o x e aqui você vai ter o y. O que rola? Você vai ter um x aqui menos 2, tá? Você tem um x e menos 1 e aqui 0. E aí aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Tudo show de bola? Agora o nosso y, observe que ele vai até o menos 3. Então vai ser menos 3, deixa eu subir um pouquinho, menos 2, menos 1, nossa, menos 3 vai ter que subir um pouquinho. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Tá? Aqui, ó, é a nossa origem, 0. E aqui a gente sobe o nosso y até o 1. Mas nós vamos colocar um mais, tá? 1, 2, 3. O que a gente viu aqui? Quando o seu x é menos 2, o seu y ele é 3. Então, o que você tem aqui? Você vai traçar esses pontinhos aqui e vai traçar pontinhos assim, tá? E aí aqui, ó, você vai pôr a bolinha, onde os dois tracejos se encontram, você vai marcar a bolinha, beleza? Quando o seu x é menos 1, o seu y ele é menos 2. Então, aqui e aqui. E aí você vai traçar aqui. Quando o seu x é 0, então x0 é aqui, tá? O teu y é menos 1, já está traçado aqui, tá? E quando o seu x é 1, o teu y é 0, então é aqui. E quando o teu x é 2, o teu y... Eu vou pôr aqui, gente. O teu y é 2. Quando o x é 2, o teu y é 1. E agora a gente vai fazer aquele famoso passo que a tia te ensinou quando você estava lá no ensino, eu creio que fundamental, né? Eu ensino esse conteúdo para os meus alunos no fundamental. Pessoal, pode ser que eu não vá ficar bem bonitinho, porque eu não fiz com régua. Ah, mas ficou bonitinho, gente. Olha só, o cara é fera. O que significa que essa reta aqui, ó, essa reta é a reta da função af de x igual a x menos 1, tá? Então, significa que essa é a reta da função. O que eu quero que você entenda também neste primeiro momento, que quando a gente fala de uma função do primeiro grau, a gente sempre vai ter uma reta, a gente nunca vai ter uma concavidade ou aquelas ôndulas, igual a gente vai ter funções ondulares aí que a gente vê nas funções periódicas, né? Não, o que tem que ficar claro para você é que função do primeiro grau vai ser sempre reta. E aí existe uma outra forma da gente resolver esse exercício mais rápido, muito mais rápido. Como que a gente poderia resolver esse mesmo exercício? Olha o tamanho da tabela, o tamanho dos valores, né? Imagina você ficar calculando menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para todos os exercícios que você for fazer de função. Caramba, pode ter uma função monstruosa lá para você e aí isso vai agarrar você pra caramba e com certeza esse não é o nosso objetivo. Pessoal, eu vou falar para vocês darem uma pausa rapidinho, eu vou até pegar uma água aqui, tá? E aí a gente vai até fechar os 30 minutos dessa aula.
Vamos lá então, pessoal. Retomando aqui, espero que todos tenham se hidratado já. Nós vamos falar desse exercício, vamos resolver esse exercício de uma forma mais fácil, então, né? Qual que é o macete, Luiz? Qual que é o bizu para a gente resolver um exercício desse de forma mais rápida? Tá, olha só, o primeiro passo, como eu já disse, é você saber que f de x é igual a que y é igual a f de x. Isso aqui tem que ficar bem claro para você que essas coisas são iguais, tá? Esse tem o mesmo significado, não é igual, Luiz, um é y, o outro é f de x, tá? Ignora o que eu falei, mas que o significado das duas é a mesma coisa. É isso que tem que ficar claro para você. E outra coisa que tem que ficar claro para você, que y igual a ax mais b é a mesma coisa que você escrever a f de x é igual a ax mais b, tá? Isso aqui tem que ficar claro porque algumas opções, quando você for fazer alguns exercícios, vai estar... Opa, deixa eu corrigir o b. Vai estar lá, por exemplo, Ai, gente, desculpa, eu viajei. Vai estar, por exemplo, você escreveu com f de x e o resultado está em y, né? E vice-versa, você resolveu em y e o resultado está em f de x. Então a gente tem que ter essa ideia em nossa mente que é a mesma coisa, tudo bem? Qual que é o conselho meu, uma forma rápida da gente resolver isso? É o seguinte, é a gente fazer para x igual a zero e f de x igual a zero. Quando x é zero, vamos descobrir quanto, a mesma função, pessoal. A f de x é igual a x menos 1, tá? Então, quando a f de x é zero, o que você vai ter? 0 menos 1. Então, quando x é zero, o teu valor de y é menos 1. E agora você faz o contrário. E quando o y é zero, qual que é o valor de x? Então, o que você vai fazer? Ó, vamos lá. A f de x é igual a x menos 1. Mas agora, quem vai ser igual a zero? O f de x. Então, você vai ter que x, que no lugar da f de x é zero, e x menos 1. Passo menos 1 para o outro lado. Pessoal, vocês me desculpem pela ligação. Vou até colocar o celular no modo avião aqui, tá? Só um minuto. Nossa, Deus. Gente, desculpa mesmo. Foi meu irmão. Mas vamos continuar aqui o nosso assunto. Então, quando sua f de x é zero, o seu x ele vale 1, tudo bem? Como é que você desenharia isso graficamente? Olha como é que ficou muito mais fácil a gente resolver esse exercício. Ó. Aqui a gente vai ter x e aqui a gente vai ter y. Então, quando o seu x é zero, a tua f é menos 1. E quando o teu y é zero, o seu x é igual a 1. E agora você vai vir e vai traçar uma reta aqui assim, ó. Espera só um minutinho. Perfeito. Observa que essa reta é a mesma que nós temos aqui, ó. É o mesmo traçado. Ela vai pegando valores lá do infinito e ela vai pegando valores lá do infinito positivo e valores do infinito negativo, tudo bem? Pessoal, na próxima aula a gente vai fazer um exercício envolvendo função. A gente vai falar sobre a função ser injetora, objetora. E aí assim a gente vai, então, tá finalmente passando para o nosso próximo conteúdo sobre função, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu peço desculpa pela ligação novamente. E até a próxima, pessoal!